Nossa boa noite a todos vocês. Mais uma vez eu tenho que ser o quebra-galho. Na noite de hoje estava programado a palestra com o Marcos, mas desde o início ele recusou, dizendo que era difícil. Eu disse para ele, combinei o seguinte com ele: olha, Marcos, eu vou te escalar. Se por acaso tu estiver em Joinville, faz a palestra. Se tu não tiver, deixa que eu quebro o galho. Mas em cima da hora já marcaram lá na cidade de São Francisco do Sul uma apresentação dele na Câmara de Vereadores da empresa dele, do plano plurianual lá, e quem faz isso é ele. Não deu certo. Então eu assisti essa palestra que o Marcos fez no domingo aqui e não me atrevi a querer fazê-la de improviso, deixando para uma outra oportunidade de fazer a palestra sobre o Sermão da Montanha, muito boa, por sinal. Então, fica para uma outra oportunidade. Nós convidamos todos vocês a elevarem os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, agradecendo tudo que recebemos durante esta semana que passou. Não somente pelas alegrias, mas pelos momentos de tormenta mais ou menos difíceis que a vida se nos apresenta, porque somos ainda imperfeitos. Que todos os irmãos que respiram conosco neste ambiente, que vibram, que participam conosco, desencarnados, possam usufruir desses momentos da melhor forma possível para as suas vidas. Muitos deles ainda cambaleantes diante do aprendizado no plano espiritual, que vem aqui tanto quanto nós para aprender. Que Jesus abençoe os nossos propósitos, em nome de Deus, deste nosso Mestre Jesus e do Dr. Clemilton de Moraes, mentor desta casa, que nós abrimos o trabalho na noite de hoje. Antes de irmos ao tema, queria dizer para vocês uma coisa que eu prometi e que a diretoria aqueceu. Aquele programa de palestras, de estudo, que nós enviamos o projeto para a diretoria, foi aprovado e modificaram para melhor até, na minha opinião. Não mais será aos sábados. A diretoria achou por bem fazê-lo nas sextas-feiras. E também vi por bem que assim fosse, porque sábado dá para curtir com a família. Quem viria num sábado, já sexta ficaria aqui, no caso dos que vão à praia ou uma viagem curta. Então, nós vamos fazer nas sextas-feiras, o horário vai ser às 8 horas da noite, com encerramento no máximo até 21h45, no mínimo 21h35. Vai começar o programa de estudo às 8 horas da noite, que daí já é uma sexta-feira, a maioria trabalha, né? Vai começar às 8 horas da noite, 9 horas da noite nós paramos, alguns descem, tomam uma água, descontraem aqui mesmo no salão, um pouco lá embaixo, voltamos o mais breve possível, é feita uma conclusão do tema de 5 minutos, depois fizemos o debate, e depois do debate, então, o encerramento, tá? Então, o primeiro tema vai ser sobre mediunidade e mediunismo. Nós vamos anunciar de público, qual vai ser o rol dos tópicos que vão ser estudados, e isso nós vamos fazer então. E provavelmente nós começaremos no dia 9 de junho, numa sexta-feira, tá? É isso, foi aprovado e nós vamos fazer então dessa forma. Então, o primeiro estudo, eu vou fazer
O segundo eu vou fazer também, para ver que as coisas vingam, e depois nós convidaremos Maria Aparecida Matsukati, o nosso amigo Marcos, o Marcos mesmo, Dr. Mauro Silveira, a Juliana virá aqui, e virão outros palestrantes, nós já estaremos passando para eles qual é a lógica do trabalho, e haverão mais irmãos para colaborarem conosco. Então, para suprir a falta do Marcos, pegamos um tema que já tínhamos preparado já lá no nosso PC e trouxemos de uma página muito bem escrita e psicografada por Chico Xavier, numa das obras de Humberto de Campos, que escreve com o pseudônimo de Irmão X, por intermédio do Chico. E, se não me engano, a obra é Contos e Apólogos. E, nessa obra, de forma magistral, ele coloca uma história acerca de uma mulher, intitula No Caminho do Amor. E diz ele o seguinte: em Jerusalém, nos arredores do templo, a adornada mulher encontrou um nazareno de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelo delicado e melancólico sorriso, e fixou estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível expressão de doçura, e deixando perceber nos meneios do corpo a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou ciciante: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila cercada de rosas à sombra de arvoredo acolhedor e ajuntou: inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil encontro o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não possui a carícia dos meus braços e a romã saborosa não tem o mel dos meus lábios. Vem e vê. Dar-te-ei tapetes macios, vinho capitoso. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço de longa viagem. Repousarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes nos meus jardins. Tenho bailarinos ilustres, disse ela, à tua disposição para ver, e todos exercitados em palácios ilustres. Prossegue ela, então. E vendo que eu, Nazareno, nada respondia naquela cantada, como nós dizíamos, olhou para ele, tornou súplice depois de breve pausa: jovem, por que não respondes? E disse ela o seguinte: descubra em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me compete a vida, atende, disse ela ao Nazareno.
Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas. E notando a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto agastada: não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, já exada de enfeite, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorrido 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura atenazada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. Num pardieiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam a carne, agora semelhante ao esterco da terra, exceção dos olhos profundos e indagadores. Nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava aproximar-se. Fitou o mestre e reconheceu. Era o mesmo mancebo nazareno de porte sublime e atraente expressão. O Cristo estendeu-lhe os braços, tocado de intraduzível ternura, e convidou: vinde a mim, tu que sofres. Na casa de meu Pai nunca se extingue a esperança. A interpelada quis recuar, conturbada de assombro, mas não conseguiu mover os próprios dedos vencida de dor. O mestre, porém, transbordando compaixão, prosternou-se fraternal e conchegou-a de manso. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou em voz reticenciosa e dorida: tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que viestes fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: agora venho satisfazer teus apelos. E recordando-lhe a palavra do primeiro encontro, acentuou compassivo: descubra em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Vamos ao tema da noite de hoje. Com a introdução dessa história, que fala de sofrimento, mas que fala de um período anterior de bonança, de uma mulher bela que depois contrai a lepra. E que o Cristo, convidado com objetivos carnais por ela, não era a sua proposta, esperou, sabedor de que viria o momento certo de semear, que a falar da dor, a dor executasse o trabalho para que o solo do coração daquela mulher ficasse arroteado o suficiente para a semeadura. O Evangelho segundo o Espiritismo traz um capítulo onde fala das bem-aventuranças e tem o bem-aventurados aflitos, e tem
uma parte que fala das causas anteriores e atuais das aflições, dos sofrimentos. E a doutrina espírita reencarnacionista nos traz as condições indispensáveis para compreender o porquê da dor e do sofrimento, aparentemente em pessoas que nada fizeram de errado nesta vida, pelo menos. E que somente com o conhecimento da lei de causa e efeito é que nós podemos entender estas coisas. Então, a lei de causa e efeito, que no sentido moral significa todo bem que fizermos receberemos de volta e todo mal que fizermos também virá ao nosso encontro, se no caminho nós não corrigirmos os nossos erros para aqueles a quem, de certa forma, prejudicamos, quer seja individualmente ou coletivamente. Então a doutrina espírita nos fala das fases posteriores, quando desencarnamos, onde a consciência julga a si própria e fala em remorso, arrependimento, expiação e reparação. E dentre essas fases, se nós não reparamos, se nós não nos arrependemos, a lei que quer o nosso progresso nos manda inevitavelmente os sofrimentos que experimentamos para que possamos nos erguer. Então, é por isso que Jesus dizia àqueles que ele curava, alguns deles ele fez isso: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus estava condicionando aquela cura que ele proporcionava a que o indivíduo, numa nova postura diante da vida, não cometesse mais os mesmos erros que redundaram naquela enfermidade, naquele defeito físico, naquela situação. E por isso Jesus dizia: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Estás tendo uma oportunidade. E se estás tendo uma oportunidade, valorize-a. Assim como nós devemos valorizar a nossa presente encarnação. Então, isto ele colocava. E também dizia o seguinte, que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E as doenças a que Jesus se referia no sentido moral não são as doenças físicas tão somente, mas as doenças da alma. E que essas doenças da alma devem ser cicatrizadas no tempo, na evolução, no progresso, no aperfeiçoamento, onde nós devemos exercitar a tolerância, o perdão e todas as coisas que nós todos soubemos e que esse que vos fala também tem a necessidade, tanto quanto nós todos, de aplicarmos em nossas vidas. Então, este condicionamento que Jesus colocava no sentido do não peques mais, não erre mais, ao progresso, a de que muitas vezes é um remédio necessário surgirem para nós os sofrimentos,
que nós dissemos e colocamos que a dor é um remédio amargo, um freio que evita novos comprometimentos. E fazendo uma conjuminação aí da lei de causa e efeito, vamos colocar mais ou menos uma situação. Por exemplo, é normal que a mulher opte pela maternidade e que o homem também queira ser pai, a mãe, a mulher, mãe. O livre-arbítrio pode levar, eu não quero ser mãe, vou usar a minha vida de outra forma, não quero ter filhos. Ótimo, cada um pode exercitar o seu livre-arbítrio. Mas vamos para um ponto aí, vamos falar da esterilidade. Tanto masculina como feminina, mas vamos nos deter mais na feminina. Alguém por aí já ouviu alguma história de uma mulher que não conseguia gerar, engravidar? E que depois de ter aceitado adotar, de repente ficou mãe? Sem nenhum outro tratamento complementar, já havia desistido, tanto ela como às vezes o marido? Qual a explicação que a doutrina espírita nos dá acerca de uma coisa simples como essa? A doutrina espírita nos diz que, pelos comprometimentos nossos do passado, e isso é uma das hipóteses, não que tenha que ser assim, os nossos erros se concentram muito no campo das nossas emoções, e os desequilíbrios no campo do sexo, com a chamada libertinagem, os abortos que eventualmente tenha feito por negar-se à maternidade do passado, e pelos pensamentos vai minando os centros de força, notadamente o centro genésico, que por correspondência no plexus, enraizando-se no corpo físico, pode trazer problemas para a vida futura, para a próxima encarnação. E que aquela mulher tolhida da possibilidade de gerar um filho, de dar à luz, de engravidar, uma vez sofrendo as consequências, busca todos os recursos, busca garrafada, busca fé, oração, faz promessa, e as coisas não vão acontecendo mais no organismo perispiritual, nos centros de força. Quando o coração se abre para ter um filho alheio, ocorre a autocura. E Deus brinda com a possibilidade dela ter o seu próprio filho. Então é a dor, o sofrimento, a expiação da causa ali, a prova, e depois, aprovado, assina embaixo. E dentre estas questões são inúmeros outros casos que nós conhecemos. Eu tenho uma prima que já tinha adotado, menino, tinha desistido e engravidou 12 anos depois. Engravidou 12 anos depois. Mas colocou em dia, digamos assim, a sua condição. Existem
Por exemplo, freios que Deus coloca. Olha, tá nos nossos dias aí a tal de diabetes, né? Que ninguém quer. Estão aí muitas vezes os gulosos do passado hoje sendo tolhidos por causa dessas coisas de glúten, de não sei o que, tal, que sempre existiram, mas agora elas existem mais ainda. Existem aqueles que começam a ter problemas que não podem, por exemplo, por causa do fígado, exagerar, beber, comer demais. É um freio. Poxa, eu não posso comer isso, isso, aquilo, mas se pudesse, exageraria, não é? A diabetes aparece em nossa vida e é uma prova, Mas também, uma vez fazendo o tratamento, uma vez seguindo tudo aquilo que se faz, quem sabe, ela também é um freio para que nós, glutões do passado, já saiamos para a vida espiritual depois com o corpito mais acostumado com as coisas leves, senão era feijoada até um dia antes da morte. E nós vemos as coisas somente pelo imediatismo. E não vemos por essa questão do freio colocado. Meu chapéu, mas eu batalho tanto, eu faço de tudo para me dar certo. Abro uma empresa aqui, daqui a pouco tem que fechar. Deu problema, deu isso, aquilo. Eu batalho que só vendo não consigo. Eu jogo toda semana na Mega Sena, não ganho e tal. É um freio. Quem sabe nós teríamos estrutura e sairíamos daqui vitoriosos se fôssemos ricos como gostaríamos de ser, quem sabe? Então isso não significa que nós nos prostremos e olha, essa é minha realidade e pronto, Deus quer que seja assim. Não, lutemos para melhorar. Mas acontece que o nosso mentor, o Espírito que junto conosco administrou, arquitetou o nosso plano reencarnatório em etapas, sabe que aquilo ali não vai fazer bem para nós. Quantos ganharam aí nas mega-senas, nas loterias, e vamos ver quantos acabaram com a vida deles conjugal. E perderam tudo porque não tinha o tino administrativo também. Não generalizando, alguns fizeram bom proveito, sim. Então Deus sabe das nossas necessidades. E no momento certo, as coisas acontecem de acordo com o nosso merecimento e o nosso empenho. Por isso, o próprio mestre dizia: cuidai das coisas do céu e o mais vos será dado por... Alguém sabe? Por acréscimo. Cuidai das coisas dos céus e o mais vos será dado por acréscimo. No sentido de que o tempo que nós empreendemos em nossa vida, da melhor forma possível, que nos divirtamos, que tem que ter o lazer, que nós precisamos das coisas ainda do mundo, mas que façamos um pouquinho de diferença quando daqui saímos um pouquinho mais rico do que quando viemos para cá no sentido espiritual. E é dentro desse contexto que, se nós fizermos uma análise em nossa vida entre a coluna débitos e créditos, se nós formos fazer como um contador lá,
para vermos o seguinte: mergulhemos cada um de nós, hoje, pode ser hoje, amanhã ou durante essa semana, e vamos ver como eu gastei o meu tempo em minha vida. Porque querer ter sucesso, querer uma situação financeira sólida, querer conviver bem em família, tudo isso, digamos assim, faz parte, é o básico, é o necessário, é o prioritário, digamos assim. Mas, além disso, o que mais nós fizemos? E vamos nos lembrar de perguntas do Livro dos Espíritos que não cansamos de repeti-las aqui pela objetividade da resposta. Kardec pergunta aos Espíritos: o homem é responsável pelo mal que faz? E respondem os Espíritos de forma extremamente objetiva, curto e grosso, entre aspas: o homem não é somente responsável pelo mal que faz, mas também pelo bem que deixa de fazer. Vamos repetir. O homem não é somente responsável pelo mal que faz, mas também pelo bem que deixa de fazer. E quantas oportunidades nós perdemos, nós desperdiçamos. Quantas chances se nos surgem no caminho para que nós sejamos instrumentos da espiritualidade, quem sabe para ajudar aquele que precisa, e nós negamos o pensamento. Abrindo um parênteses, há uns dias atrás, não digo para ninguém que eu sou espírita, não digo para ninguém que eu frequento aqui, que eu dirigia trabalho mediúnico, nada. Eu simplesmente vivo a minha vida. Quando convidado a declinar a minha religião, a minha crença, eu digo sou espírita. Mas um amigo de eventualidades, de banalidades, passa por mim e diz assim: Gilson, estou indo embora. Por quê? Estou indo, rapaz, estou pensando em ir lá para o Nordeste, lá e ser, nem que seja andarilho. O cara não para emprego, um monte de coisa, já botou fora o que ganhou agora do pai dele de herança, e um monte de coisa lá, age por impulso, ele é capaz de vender a moto dele para ter dinheiro para amanhã, hoje. E eu fui obrigado a dizer: meu amigo, é o seguinte, cara, eu vou estar no centro espírita, assim, lá, 7h da noite, não vou conversar contigo, isso aqui, por favor. Fui para casa, orei, pedi para a espiritualidade para encaminhá-lo para vir aqui, para nós fazermos um tratamento, porque ele não é ruim, mas são tomadas mentais que se fazem, e que no caso dele, não estava tendo um freio. Vim para cá, 7h da noite, vim cedo, telefonei para o Gilmar, pedi: Gilmar, eu tenho que atender hoje um amigo, preciso ajudar ele, o ambiente é lá no centro espírita. Vim para cá, ele não veio. Mas a minha parte, eu fiz. Estou a me propagandear? Não, estou citando uma coisa simples. Porque quem sabe era o espírito protetor dele, botando na minha cabeça: ajuda, tu sabe, tu conhece sobre obsessão, tu sabe, ajuda ele. E eu não podia me calar.
E eu disse, tu quer ajuda? Ele disse, quero. Quando ele disse, eu quero ajuda, eu digo, agora eu posso dizer, eu sou espírita, eu acredito nisso, isso, aquilo, e quero te ajudar e pronto. Agora, se ele, não, a vida tá boa assim, eu vou continuar, deixa colher os frutos e depois, que era o que Jesus fez com aquela vendedora de essências. Se ele dissesse para ela, ali, na hora em que ela, querendo tê-lo como um troféu, do ponto de vista físico, olha, a minha proposta é outra, eu não estou aqui no mundo para viver as coisas do mundo, mas para vencer as coisas do mundo pela proposta que trouxe, e simplesmente quisesse vender a ela, ou doutriná-la, olha, deixa disso, a sensualidade é muito bom, mas ela traz problemas assim, e ela não ia querer. Ela não ia aceitar. E Jesus colocava isso no seu evangelho com coisas simples para mostrar quando é o momento ideal para a semeadura. Fala ele, e o semeador saiu a semear a sua semente. E tem as sementes lançadas na areia, na pedra e no solo. E diz ele também de uma forma que nós podemos interpretar dizendo, vós sois a luz do mundo. Quer dizer, eu que sei um pouco, cada um de nós. E ele coloca de forma magistral dizendo assim, vós sois o sal da terra. Se o sal perder a sua força, com o que se salgará? Como é que nós vamos interpretar uma coisa assim? Vós sois o sal da terra, nós queremos salgar um determinado alimento, lá nós colocamos uma pitada aqui, outra colar, na medida certa. E o conhecimento de que nós estamos investidos, em determinados momentos nós podemos ser este sal da terra, que dá o tempero, que muda, que faz as ideias mudarem também. E inúmeras outras oportunidades ele fala daquela figueira estéril, por exemplo, que poderia ser comparada àquele que nada produz. Viver é coisa de todo mundo. Agora, empreender também no sentido espiritual, ele colocava falando da figueira estéril, onde não davam figos, e os seus discípulos então disseram, vamos arrancá-la. E ele, não vamos arrancar, não, vamos colocar nela o adubo e esperar o ano que vem, para ver se ela bota o fruto. Quer dizer, vamos investir nela e colocar o adubo para ver se ela produz. E, queiramos ou não, o adubo do sofrimento muitas vezes é necessário em nossas vidas para aproximar as pessoas, a solidariedade, para incrementar na sociedade uma mudança de atitude, na busca de soluções, na busca de cura, uma série de coisas que nós, por imediatismo, só vemos a consequência dor. A minha dor é maior do que os outros. Aí estava com uma dor de cabeça, uma enxaqueca hoje. Mas tu nem imagina a minha, é muito maior do que a tua, mas eu não sinto a dele. Como é que eu posso avaliar? Então, falamos da vendedora de essência. E vamos encerrar também com o irmão X, com Humberto de Campos, falando daí a história de Maria de Magdala.
A mulher adúltera, a mulher do mundo, está no Evangelho. Jesus teve contato com ela e Humberto de Campos narra a história dela mais ou menos dessa forma. Ela, a pecadora, vai ao encontro de Jesus e, já querendo estar arrependida pelos erros que houvera cometido, pergunta: o que eu posso fazer para conquistar esse reino dos céus que tu tanto falas, mestre? E Jesus disse a Maria de Magdala: quando tu fores mãe. E ela colocou ali a sua revolta, dizendo: mas eu sou estéril, eu não posso gerar filhos. E por isso me entrego ao sexo desvairado, porque todo varão quer ter um filho. E Jesus então diz a ela: Maria, tu podes sim ser mãe dos filhos de outras mães. Semeou e esperou que fertilizasse. E Maria saiu dali então e viu às escondidas um casal de leprosos que vinha pedir na cidade para levar os alimentos para os locais das grutas, onde eles ficavam isolados do público, do povo, porque a doença era contagiosa. E disseram para Maria: tá vendo, esse povo saiu de lá, vamos atravessar a rua. E ela disse: não, eu vou segui-los, eu quero ver para onde que eles vão. E Maria vai na gruta, nas cavernas, e adentra as cavernas, e se aproxima dos leprosos que rechaçam, dizendo: mas tu vais ficar igual a nós. E ela: não tem problema, eu quero ajudar. E passa então, intuitivamente, a aprender a fazer dos curativos, a ir como saudável, mendigar na cidade para levar a eles o alimento. E Deus é tão bom que ela não pegou a lepra, porque ela estava sendo útil, que ela estava empreendendo. E viveu se dedicando aos leprosos que morriam, que vinham mais largados lá pela sociedade da época. E ela, cuidando deles, não contraindo a doença, foi vivendo ali com os filhos de outras mães. Até que, já mais idosa, se a doença não tocou totalmente ela, mas com problemas respiratórios, vai ela em direção da cidade. E sente um cansaço muito grande. Haviam aqueles fardos de feno, aqueles fardos para alimentar a criação. E ela sai então da estrada, vai ali, recosta-se para descansar da jornada e desencarna ali sem nenhuma dor.
Conta Humberto de Campos que, do momento do desprendimento do corpo físico, ela surge para o plano espiritual. E aquele reino dos céus que ela queria, e que pediu a Jesus, como poderia conquistá-lo? E o Cristo disse, só quando tu fores. Já colocamos. Diz que surge uma luz muito grande, ela acorda, e dessa luz surge a figura do nosso Mestre Jesus, que lhe estende as mãos e diz, Maria, vem agora para o teu reino. Já conseguistes ser mãe dos filhos de outras mães. Muito obrigado.